Eu tô ansioso. Para Tô com com isso. angústia. Tô ansioso Ai, para ver para com logo. isso, gente. Vocês param com isso. Vocês param com isso. Vocês param com isso. Com essas conversas, não. Já tá todo mundo já super ansiosos com as coisas de pandemia, prova, tá. Não precisa falar essas coisas, aí todo mundo fica mais ansioso ainda, né? Na verdade. Espera um pouquinho que eu tô abrindo aqui, tá? Tá. Gente, tá gravando, tá? Esqueci de falar pra vocês que eu ia gravar. Estou gravando. Então vamos lá. Estou achando onde eu coloquei. Só um minutinho que eu já compartilho com vocês a tela. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da última vez. Eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Estão vendo minha tela? Sim, prof. Então eu vou estar disponível então a prova e a entrega da avaliação. Então é o seguinte, pessoas lindas, disposições gerais, então. Novamente, eu gostaria que vocês começassem com a equação do balanço geral molar para os reatores. Novamente, façam todas as considerações para poder, se for necessário, tá, utilizar a equação do balanço molar dos reatores. Vocês vão iniciar, então, com a equação do balanço. Gente, todas as devidas considerações e simplificações de forma clara e objetiva. Tudo. Ah, eu vou cortar isso. Beleza. Eu vou utilizar tal coisa. Beleza. Tudo escrito e organizado, tá? Tudo bem escrito. Então, vocês já perceberam que eu pego muito no pé com relação a isso. Porque eu gostaria que vocês levassem em conta de que eu, quando estou corrigindo, é como se eu não soubesse. Então, vocês precisam explicitar na prova tudo aquilo que é necessário para a resolução do exercício. Então, precisa estar tudo lá, tudo. Não omitam as unidades e as etapas de resolução, ok? Respostas sem unidades não serão avaliadas. Gente, qualquer coisa que vocês utilizarem, qualquer coisa diferente, qualquer resposta mágica que aparece, vocês precisam me dizer o que aconteceu, como vocês fizeram para vocês chegarem naquela resposta, ok? Utilizei software tal, tabela tal, utilizei não sei das quantas. Ok, me passa um print daquilo, ou me mandem um arquivo, colhem um pedacinho lá. Eu usei uma tabela que eu tenho impressa. Tirem a fotinho da tabela e me mandem. Todo o material que vocês utilizarem, vocês precisam me indicar o que foi que vocês utilizaram e aonde vocês utilizaram, ok? A resolução deve ser entregue em PDF, visível, legível, na ordem de resolução e no prazo determinado. Então, isso vocês já sabem, tá? Gostaria que vocês fizessem um exercício novamente. 1, todas as letras. 2, todas as letras. E me entregassem, né, o mais organizado possível e de preferência, quem puder fazer os arquivinhos separados de cada um dos exercícios. Porque eu não corrijo tudo, a prova inteira de vocês. Não, eu corrijo um de todo mundo. Dois de todo mundo. Por quê? Porque dessa maneira eu percebi que eu, professora Patrícia, consigo padronizar melhor as respostas. Então, se de um eu considerei tal coisa, do outro eu também vou considerar. Já aconteceu de eu chegar faltando 3 provas e eu perceber que talvez eu tenha sido injusta com um ou outro porque eu não considerei tal coisa. Então, eu volto em todas as provas e olho tudo novamente. Então, por isso que eu gosto desse esquema. Demora mais, mas assim eu consigo padronizar muito a nota de vocês, e é por isso que eu sempre mando também uma planilhinha ou um documento escrito critérios de avaliação quais os critérios que eu utilizei para avaliação e distribuição das notas. Vocês perceberam que eu fiz isso? Vocês olharam que eu fiz isso na última prova? Sim. Tá? Então, eu novamente vou mandar isso para vocês saberem quais foram as minhas considerações. Todos os materiais, então,
deverão ser que serão utilizados por vocês, deverão ser anexados junto com a prova. Outra coisa, pessoal, muita gente me mandou um monte de coisa. Só que não me disse na prova que aquela parte da resolução estava no arquivo fulano de tal, daquela maneira, tá, tá, tá. Às vezes estava uma bagunça cheia de coisa, eu não vi. Então, eu gostaria que vocês. Eu vou considerar, lógico, se vocês depois me falarem, professora, estava no arquivo fulano de tal, olha lá, tá, tá, tá. Lógico, eu vou olhar, vou reconferir, né? Eu vou realmente, vou dar nota naquilo, porque eu não vi. Mas a gente pode evitar essas coisas, certo? Evite desgaste do lado de vocês de ter que vir conversar comigo e eu de ter que olhar novamente. Então, indique. Professora, usei o Excel e achei tais valores. Ok, os valores que vocês encontraram no Excel, vocês vão transferir para a prova, porque a prova é onde eu vou dar nota. Aqueles materiais são materiais auxiliares para eu ver como vocês fizeram e onde vocês fizeram. Achou tais respostas lá na planilha do Excel? Volta e copia na prova, que eu preciso ter isso documentado, certo? Então, isso facilita muito na minha correção. Vocês são muitos alunos, eu demorei muito para entender o que vocês fizeram, de verdade. Se eu fosse corrigir valor final, a nota não seria a nota que vocês tiveram, tá? Porque o que eu fiz? Sentei, olhei, de muita gente eu bati novamente, via onde errou, até que ponto errou, o que foi feito. Isso demorou muito. Então, eu vou fazer o seguinte dessa vez. Façam da maneira mais organizada possível. Se eu não entender o que estiver escrito, eu não vou corrigir. Eu vou deixar que vocês entrem em contato comigo e a gente senta para vocês me explicarem. Por quê? Porque agora eu preciso que a gente demore menos para corrigir, para eu soltar logo essa nota para vocês, porque daqui a pouco já tem a P3, galera, e eu tenho a P1 de reatores ainda para corrigir. E os labs, estão entendendo que, tipo, a aula remota, eu demoro muito para atendê-los. Todo mundo tem muito mais dúvida, porque é muito mais difícil, é natural isso. Então, eu acabo me dedicando muito tempo nisso também. E os pesalunos, eu não sei, acho que vários dos professores fazem um dia só de aluno, né? Eu prefiro fazer 3 dias, por mais que isso demore muito, quebra o meu dia, né? Quebra o meu dia, ter que atendê-los. Mas eu prefiro fazer assim para que vocês tenham mais opções, né? Mais dias para vocês tirarem dúvidas. Mas isso eu acaba sendo assim, eu começo a corrigir a prova, daqui a pouco eu já tenho que parar porque eu tenho aluno, daqui a pouco eu tenho que parar porque eu tenho que gravar a aula, então acaba ficando muito corrido. Então nós vamos combinar o seguinte, se vocês virem que está escrito assim, alguma coisa do tipo, para vocês virem falar comigo, vocês já sabem que é porque eu não entendi o que vocês fizeram, ok? Aí não é uma nota, aquela nota não é definitiva, mas eu gostaria que vocês viessem conversar comigo e falar, olha, professor, eu fiz tal coisa aqui, ok? Tá bom? Certo, professora. Principalmente aqueles que têm umas letras bem loucas, que fazem um monte de flecha, né, galera? Né? Acho que a pessoa sabe quem que eu tô falando. Que às vezes fica muito difícil eu entender o que tá acontecendo. Então, eu não quero ser injusta, então eu vou deixar algumas notas em aberto se forem necessárias. Só se for necessário, tá, gente? Na prova anterior, eu acho que de umas 2, 3 pessoas eu acabei fazendo isso. Eu escrevi assim, olha, eu não entendi, mas venha falar comigo. E as pessoas vieram, então elas me explicaram, eu reconsiderei, lógico, mas eu gostaria de deixar isso claro. Então, se vocês receberem alguma coisa desse tipo, não precisam ficar nervosos ou bravos, tá? É que eu deixei isso propositalmente porque eu não entendi de fato, tá? Não serão toleradas aceitas avaliações fora do prazo de entrega. Então, eu deixei 30 horas, não precisa de tudo isso, mas eu deixei 30 horas. Então, vocês vão entregar até as 8 horas do dia 23. Caso isso não ocorra, segunda chamada. Alguém entrou, só um pouco. Segunda chamada. Então, quando não houver clareza e resolução, eles serão devolvidos. Então, é isso que eu tinha dito antes, e não corrigidos para posterior discussão comigo, caso seja do interesse do aluno. Se o aluno achar que não precisa, tem nota suficiente nas demais, não precisa, tudo bem, eu fecho a nota com aquele valor que ele tem até agora, tá?
Nessa prova não tem catálise, porque catálise 1,5 vai ser dos seminários, então a avaliação já vale 8,5, vocês podem ver aqui. Então é o máximo que vocês vão ter aqui. Então eu tentei considerar pelo menos um exercício de cada tipo, que nem eu fiz na avaliação anterior, um exercício de cada tipo. Então tem um exercício de proposição de mecanismo, tem um exercício de análise de dados e tem um exercício de enzimático. Então, basicamente, um de cada. Única coisa que eu não abordei todos os métodos, porque ia ficar muito cansativo. A gente tem método integral, diferencial, método da meia-vida, método fulano de tal, e todos têm mais ou menos o mesmo embasamento. Então, eu escolhi um dos métodos, que é o método diferencial. Então, tem um exercício, então tem um de mecanismo, exercício 1 de mecanismo, depois a gente volta nele. O exercício 2, ele vai ser um exercício de análise de dados. Então, muito simples, né? Tem aqui, tem T, tem X, vocês vão analisar e eu pedi o método diferencial. Então, vocês vão ver qual que vocês vão utilizar, tá? E daí, nós temos também o exercício 3, que é um exercício de catálise enzimática, de cinética enzimática, mas ele também tem a parte de mecanismo e também tem a parte de avaliação dos parâmetros. Então, o exercício 3, ele fecha com tudo que a gente viu, né? Tudo que a gente viu, então vocês vão fazer tudo e a gente fecha esse exercício com tudo. Ah, professora, não ia ser um listão? É um listão do conteúdo. Então, eu achei que não precisaria ter mais um exercício aqui, porque todo o conteúdo está sendo abrangido. É que agora nós temos menos conteúdo do que a P1, consideravelmente menos. Então, por isso que ficou menor, tá? Não é porque tem 3 ali, mas é o meu listão agora, mas porque também não tem tem dois exercícios a menos de catálise. Então, por isso que ela reduziu bem. Primeiro exercício, vocês têm a equação geral, 2O3 dando 3O2, e vocês têm a equação da taxa. Então, é pedido para que vocês façam duas coisas. Propõe um mecanismo consistente. Então, vocês vão propor o mecanismo, papapá, para ver se chega nessa equaçãozinha aqui, tá? Ok, façam todas as considerações e escrevam. A parte B, vocês vão deduzir uma equação para a formação do O2. Apenas em função do tempo e da concentração de O3. Isso significa que vai ser necessário que vocês façam algumas considerações para que fique apenas em função do tempo e da concentração de O3, ok? Super simples mesmo, tá? B super simples, coisinha pequena. Então, o exercício 2, nós temos a reação de brometo de etileno e iodeto de potássio em etanol. E nós temos, né, são dados experimentais mesmo, é um artigo aqui. A temperatura, concentração inicial do KI, concentração do brometo, tá. Então, ele fala o seguinte, prestem atenção. Ele fornece o tempo e o X, e ele me fala que já é uma reação de primeira ordem com relação a esse e com relação a esse. Então, vocês já têm metade do caminho resolvido. Vocês já sabem que ela é de primeira ordem para um, primeira ordem para o outro e segunda ordem global. Então, vocês já sabem disso. E ele pede, então, para que vocês determinem a velocidade de reação utilizando o método diferencial. Então, eu já escolhi o método de vocês. Por quê? Porque olhem esses dados, vocês não vão conseguir fazer tempo de meia-vida, nem o método integral nele. Então, vocês já sabem que vai ser o método diferencial aqui. Ah, professora, poderia fazer pelo método linear ou não linear, das diferenças finitas? Podem, vocês podem fazer para vocês conferirem o resultado. Eu até aconselho que vocês façam para que vocês vejam se aproxima, se não aproxima, como que fica, tá. Caso vocês queiram, mas o que eu vou avaliar vai ser o método diferencial. Então, vocês vão ver de qual dos métodos diferenciais vocês vão utilizar aqui o melhor que se encaixe. Vejam bem os dados. Terceiro exercício
é a hidrólise da invertase, né? Nós temos a enzima invertase que vai fazer o quê? Vai fazer a conversão da cana-de-açúcar em glicose e frutose. Nossa, o que ficou aqui? Bom, tem um erro de português aqui. Os dados da tabela a seguir são dados. Enfim, tá escrito errado aqui. A tabela a seguir mostra os dados experimentais, então, da concentração do substrato, né, do açúcar, e a velocidade de reação do substrato. A quantidade de invertase foi definida constante, vocês não precisam saber do valor dela. Então, se vocês plotarem esses dados, né, com Langmuir, sem inibição, vocês vão ver que não vai dar uma reta, vai dar uns dados bem ruins. Então, sugere-se que pode estar havendo uma inibição pelo substrato. Então, aqui vocês vão derivar a equação da taxa usando a abordagem de Michaelis-Menten para a inibição do substrato. Então, vocês vão lá, vão pensar como que é a inibição pelo substrato, né? Escrever as equaçõezinhas e achar a equação. Aqui, nesses exercícios, nesse daqui no primeiro, que são a parte de mecanismo, aqui eu realmente gostaria que vocês fizessem todos os passos, não utilizassem, substitui fulano e cicrano e chegou nisso, não. Eu gostaria que vocês fizessem, tá? Mesmo se vocês usarem qualquer coisa, mas que esteja todos os passos. Então, aqui não é uma integral, uma derivada, como na prova anterior, que eu aceitei como vocês quisessem resolver, porque eu não estava avaliando a resolução da integral, mas aqui eu estou avaliando a parte do mecanicismo, a parte do substituir um no outro, isola, mostra para mim quem é o intermediário ativo, aplica EP, escrevam as considerações para aplicar EP, por que vocês vão poder aplicar EP naquele fulano de tal. Não precisam repetir a explicação para todas as vezes, só digam, aplicando EP, idem, fulano de tal lá, que vocês já fizeram. Então, uma vez só, tá? Mas todas as vezes me indiquem onde vocês já explicaram a app para eu dar uma olhada, tá? Então, não omita passos. Aqui, obrigatoriamente, eu vou olhando se a substituição está correta, se vocês isolaram corretamente, acharam os intermediários, se vocês aplicarem a app no lugar certo. Então, aqui eu vou estar avaliando isso. Então, vocês vão fazer, é bem simples, tá? A inibição pelo substrato, uma inibição a competitiva, vocês já fizeram isso já. Então, vocês vão fazer isso, pá, e depois vocês vão determinar os 3 parâmetros cinéticos. Então, vocês vão aplicar algum método para vocês acharem o V máximo, o KI e o KM, certo? Então, vocês aqui ficam livres para o método que vocês quiserem. Lá em cima eu disse que era diferencial, aqui vocês que vejam o que vocês querem, que método vocês querem utilizar. Então, aqui vocês têm a avaliação e vocês têm também, então, um dia e 5 horas para vocês realizarem a avaliação, certo? Alguma dúvida? Gente, ó, o prazo grande, maior, não é para vocês, não é porque a prova tá extensa ou difícil, não, a prova ela tá super simples, ela é super condiz com o que vocês fizeram nas listas de exercício e com o que eu passei em aula, então é um listão, novamente, de revisão. O que eu gostaria que vocês, de fato, gente, tentassem fazer, verificassem aonde vocês estão em dúvida, voltem nos vídeos, voltem nas explicações, tá? E o maior tempo é para que vocês se organizem, para que vocês passem a limpo se for necessário, tá? Coloquem todas as considerações, coloquem as equações que vocês estão utilizando, de verdade. Vocês têm que considerar que eu não sei o que vocês estão fazendo. Então, o tempo maior é para isso. Vocês precisarem repassar limpo, refazerem alguma coisa, porque está super simples. Então, tem 2 exercícios a menos, tá? Porque não tem catálise, né? E a nota de catálise dos seminários, na verdade, eu só preciso juntar tudo e publicar, mas eu já fui avaliando vocês de acordo com o que eu fui fazendo, que vocês foram apresentando. Mas basicamente ninguém foi mal, ninguém foi, né? No seminário não é nada assim. Então tem algumas observações, caso vocês queiram, eu queria saber o que aconteceu para tirar essa nota, e eu passo um feedback individual, mas quem quiser, tá?
Eu fui anotando, quem quiser. E a apresentação eu vou deixar online. Daqui a pouco eu posto as apresentações. E daí vocês também podem dar uma conferida, se vocês se quiserem ver se apresentando para verem, né, o que precisa melhorar, né? Então vocês ficam à vontade. Gente, super tranquilo. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer estão fazendo o mecanismo. Não deu certo no final? Não apaguem. Por quê? Porque muitas vezes vocês escreveram o mecanismo certo e vocês erraram um sinal, uma substituição, coisinha mínima. Então, antes de apagarem, retornem, olhem, confiram. Eu cheguei aqui tem um 2 ao quadrado e o meu não deu 2 ao quadrado. Então, vocês vão olhar no mecanismo que vocês propuseram anteriormente, aonde que pode aparecer um quadrado aqui no meu mecanismo, entenderam? Eu vou duplicar aqui o meu intermediário ativo, entenderam? Todos que vocês fizerem, apresentem. Todos. Mesmo, então vocês façam assim, apresentam. Vocês fizeram 2 tentativas e deu certo a segunda. Deixa a primeira. Só passa um X aqui assim. Não precisa riscar tudo, só um Xzinho para eu saber que não é aquela. Professora, eu não cheguei em nenhuma. Beleza. Mas me apresente as anteriores, porque às vezes eu vou olhar as anteriores, porque às vezes vocês erraram uma coisa mínima e está correto. Entenderam? Então vocês têm mais chance de eu corrigir e verificar se está certo ou não. Então, eu sempre falo para os alunos: mantenham todas as resoluções que vocês fizeram. Acharam qual é a correta? Me indica. Professora, essa daqui, correta. As outras eu vou ignorar. Mas caso vocês não encontrem, eu vou olhar as demais também, tá? Então, eu falo isso mais pelo seguinte, assim, fica muito mais fácil vocês, a hora que vocês vão propor os mecanismos, se vocês já tiverem os que vocês já proporam. Então, vocês vão olhar e vão comparar e vão ver o que vocês estão fazendo diferente, tá? Então, escrevam, deixem tudo na avaliação. Organizado, lógico, me mostrem qual que é a correta, mas deixem, tá? Deixem lá, principalmente se não der certo, tá bom? Que eu recorrijo as outras também. Alguma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida. Na realidade, eu acho que eu já sei a resposta, mas só confirmando mesmo. Sim. Sobre a resolução da prova, precisa ser escrito à mão mesmo no Com papel, né? certeza. Tudo. Tá. Tudo. Tá? Mas eu acho que se digitar também, amigo, você vai dar muito mais trabalho do que se fazer a mão, tá? Então, é porque eu acho que tem questões ali que é mais prático fazer digitando, né? Tipo, Não, tudo na mão, na ordem. Eu sei que vocês vão utilizar, vocês precisam, na verdade, né? Utilizar o Excel, qualquer outra coisa, né? Mas vocês vão escrever tudo bonitinho, quais as equações que vocês vão utilizar para jogar lá no Excel, quais as respostas, qual a equação da reta, tudinho tem que estar na prova, tá? Então, vocês têm que pensar assim que os materiais auxiliares são auxiliares, mas o que eu vou corrigir está na prova. Entenderam? Basicamente isso, tá? O que mais, galera? Não? Acho mesmo? Então tá. Boa avaliação para vocês. Na verdade, vocês vão ver que são tipo lista de exercícios, né? Continuação da lista de exercícios, como se eu tivesse pego um exercício de cada lista. Fiquem à vontade se vocês precisarem me perguntar alguma coisa. Eu vou estar agora, vou continuar na sala agora até 3 e sei lá quanto que termina a nossa aula. Aí depois disso eu vou estar corrigindo as provas de reatores, tá? Então, qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem, mas eu vou estar por aqui, tá? Bye bye, pessoal. Depois vocês me beleza, chamem, professora. Valeu. tá? Obrigada, professora. Beleza. Tchau. Obrigado, professora. Tchau. Bye bye.